Então vamos começar a falar sobre fonema e letra. Preste atenção nessas duas palavras que eu vou colocar no quadro. Se eu ler essas palavras tirando o som de uma das letras, a palavra muda completamente de sentido. Vamos lá. Se eu ler assim, mor, não é isso que eu quis dizer amor. Se eu tirar o M, aor, não tem sentido. Se eu tirar o O, fica só o R, não dá nem para ler. Tá? Então, para eu ter o sentido de palavra amor, eu tenho que ler todas essas letras. Todos os sons dessas letras têm que ser pronunciados. Aqui a mesma coisa. Se eu tirar o C, fica oração. Não é o que eu quero dizer coração. Se eu tirar o O, fica cração. Não sei nem o que isso significa. Se eu tirar o A, fica corção. Se eu tirar o C cedilha, coraão. Se eu tirar o an, fica coraçô e assim vai. Então, todos os sons dessas letras têm que ser pronunciados. Então, isso quer dizer que todo fonema tem fonema. Essas palavras têm fonemas. Elas têm 1, 2, 3, 4 letras e todas elas têm som. Então, nós temos 4 fonemas, ok? Aqui eu tenho 7, né? 7 letras e também tenho 7 fonemas. Fonema é o som de cada letra. Ah, então toda letra tem o mesmo número toda palavra tem o mesmo número de letra e de fonema? Não, nem toda palavra tem o mesmo número de letra e fonema. Vamos ver isso então? Eu vou apagar aqui o quadro e vou colocar umas palavras que não têm o mesmo número de letra e fonema, ok? Observe essas palavras que eu pus aqui no quadro, tá? Então vamos lá. Quantas letras tem a palavra táxi? Vou até colocar em vermelha. Tem 4 letras. Quantos sons tem? Tem o som do T, do A e do X. É taxi que eu falo? Não, eu falo táxi. Eu falo táxi. Esse X tem o som de 2 letras. Então eu tenho 4 letras e 5 fonemas. Tóxico. Eu tenho 6 letras e quantos fonemas? Eu falo tóxico? Não, eu falo tóxico. Então eu tenho 7 fonemas. Aqui nós temos o caso de que tem mais som do que letra. Por isso que vocês não podem falar taxi. A palavra não é essa. E tóxico, não. Vocês têm que falar táxi e tóxico, tá? Intoxicado, atóxico, tá? Então, esse X aqui tem 2 sons, tem 2 fonemas. Então, aqui nós temos mais fonema do que letra. Aqui na palavra história, vamos ver, a gente fala história e fala herói. Agora, percebam que eu tenho 8 letras. Aqui eu tenho 5 letras. Agora vamos ver quantos fonemas nós temos aqui. Será que nós temos 5 letras e 5 fonemas também? Então vamos lá. Na palavra história eu tenho o som do I. Eu não falo H. O H é uma letrinha que não tem som na língua portuguesa, tá? Então eu não conto o H. Então eu tenho 7 fonemas. Aqui no herói a mesma coisa, eu tenho 5 letras e só 4 fonemas. Aqui, então, habilidade é a mesma coisa, né? Então eu não tenho, o H não tem fonema. Aqui habilidade eu tenho 10 letras, mas eu tenho somente quantos fonemas, quantos sons? 9 fonemas, 9 sons, tá? Em telha. O que vocês acham que tem quantas letras em telha? Telha a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, tá? 5 letras. E eu tenho só 4 fonemas. Por quê?
Porque aqui eu tenho dígrafo, que são duas letras que têm um único som. Eu vou colocar aqui no quadro mais palavras com dígrafo, o dígrafo é um assunto para a segunda aula nossa. Nós vamos aprender direitinho o que é dígrafo. Nesta aula nós estamos aprendendo o que é letra e o que é fonema. Fonema é o som da letra e letra é a representação gráfica do som, do fonema. Fonema é o som, letra é a representação gráfica, ok? Algumas palavras têm mais letras que fonema, outras têm mais fonemas do que letras, nós já vimos aqui. Nós vimos que o H na língua portuguesa, ele não tem som, tá? Não tem som no início, principalmente, então vai ficar sempre mais letra do que fonema, quando a palavra iniciar com H. E nós vimos que tem palavras que tem dígrafo, isto é, duas letras, mas um único som, que a gente vai ver mais, vai se aprofundar mais nesse assunto na segunda aula, tá? Então hoje aqui a gente vai, eu vou te dizer uma coisa, eu vou colocar mais algumas palavras aqui que tem dígrafo, para a gente ver, mas mesmo que não seja assunto dessa aula. Vou colocar para a gente ver que varia muito o número de letra e fonema, tá? Novamente eu vou apagar aqui. Coloquei já aqui no quadro algumas palavras que tem dígrafo, que eu já falei que são duas letras e um único fonema. Apesar de, como eu já disse, ser a aula seguinte, a gente está só aqui fixando o assunto fonema. Pássaro, eu tenho aqui, ó, duas letras, mas um único som de S, ok? Corra, duas letras e um único som de R. Duas letras e um único som de X. Mesma coisa, duas letras e um único som, duas letras e um único som, duas letras e um único som. Olha aqui, olha. Nós não pronunciamos o U, ó, tá? Então a gente também tem aqui dígrafo. Aqui a gente também não pronuncia o U e aqui também não pronuncia o U. Então aqui a gente não tem fonema, tá? Então eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e 5 fonemas. Porque o U não foi pronunciado. Fonemas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 letras e 5 fonemas. E assim vai. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas só 4 fonemas, tá? 5 letras e 4 fonemas. Quando a gente tem, então, esses dígrafos, isto é, duas letras e um som só, logicamente que vai diminuir o número de fonema da letra. Então é isso daí. Fonema é o som da letra. Letra é a representação gráfica do som do fonema. Vou apagar o quadro para a gente passar para o próximo conteúdo dessa mesma aula, primeira aula aqui. Eu tenho aqui Santos Dumont, pai da aviação, é o patrono da aeronáutica brasileira. Pai da aviação está falando sobre um termo anterior aqui, olha. Eu me embanando toda com essas canetas, olha. Pai da aviação está referindo-se a Santos Dumont, está explicando quem é Santos Dumont, tá? Então eu tenho aqui um aposto. Aposto. Aposto é um termo que explica um termo anterior, tá? Santos Dumont, pai da aviação, é o patrono da aeronáutica brasileira. Pai da aviação, então, é um aposto. Janete, minha prima foi viajar, a mesma coisa que eu tenho, olha. Minha prima está explicando um termo anterior, então aqui também eu tenho um aposto. E geralmente o aposto vem entre vírgulas. Vamos aqui para os exemplos de baixo. Cara, você vem com a gente? Você vem com a gente, cara? Então você percebe que aqui eu estou usando um termo para fazer um chamamento, tá? Então eu tenho aqui o vocativo. Vocativo é um termo de chamamento. O vocativo pode vir antes ou pode vir no fim também.
é um vocativo. Então aqui já fica visto o que é aposto e vocativo. Aposto é uma explicação do termo anterior e vocativo é um termo para chamar, ok? Mas eu esqueci de fazer um comentário aqui muito importante. Aposto e vocativo são termos que vocês vão usar muito nas aulas de textos, tá? Vocês vão ver muito em texto isso, e aí é legal vocês saberem a função e saberem também analisarem. Fonema é o som que produzimos quando falamos, e letra é a representação gráfica do fonema, do som. Aposto e vocativo. Aposto e vocativo são termos de uma oração. Termos de uma oração são as palavras ou as expressões que aparecem em uma oração. Função do aposto. Aposto é uma palavra ou uma expressão que exerce a função de explicar um substantivo, um pronome ou uma outra oração. Por exemplo, Santos Dumont, pai da aviação, é o patrono da aeronáutica brasileira. Pai da aviação é um aposto porque está explicando Santos Dumont. Janete, minha prima, foi viajar. Minha prima é um aposto porque está explicando o termo Janete. Função do vocativo. Vocativo é uma palavra ou expressão que exerce a função de chamamento, apelo. Cara, você não vem com a gente? Você não vem com a gente, cara? Cara é um vocativo porque nós estamos fazendo um chamamento. Janete, vamos viajar? Janete também é um vocativo. Nós vamos falar agora sobre saiba mais e nós vamos falar sobre o português correto, tá? Então, são dicas a mais que eu dou além da aula. Vamos lá, então. E depois disso, nós vamos fazer as atividades. Tem atividades para vocês relembrarem o que foi visto e tem também atividades para vocês se distraírem com palavra cruzada, ok? Vamos lá, então. Saiba mais. No Saiba Mais dessa aula, nós vamos ver que nem todo fonema representa fielmente a letra. Primeiro caso, palavras com vogal L no final ou mesmo no meio têm som, isto é, fonema de U. Sol, sal, calmo, salmão. 2. Palavras que terminam com O, mas têm som de U. Conto, século, famoso. 3. Palavras que terminam com vogal E e têm som de I. Alface, doce, alegre. Português correto. Obrigada ou obrigado? Qual é a forma correta? As duas formas estão corretas. A mulher diz obrigada e o homem diz obrigado. Vocês têm agora as atividades, vocês podem dar uma pausa e ir respondendo num papel, ou vocês podem imprimir. É bem gostoso fazer palavra cruzada, viu? Vocês imprimam, façam, e quem nunca fez vai passar a gostar muito de fazer. E aqui nós temos o gabarito das palavras cruzadas.